me trouxe aqui, a primeira coisa que eu pensei era falar assim, eu vou declamar um poema para eles. Eu sei que vocês gostam muito de poesia, principalmente por estarem no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu falei assim, eu vou trazer uma poesia de uma poeta polonesa. E vocês devem ler bastante essa poeta polonesa. Aí eu falei assim, eu lembrei da poeta polonesa. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, falei assim, deixa eu... Aí eu fui consultar, ver se eu estava com a memória boa. E é um poema de uma polonesa que faleceu em 2012. A Wisława Szymborska. A Wisława escreveu um poema chamado Filhos da Época. Não sei se alguém leu, alguém viu, mas é um poema interessantíssimo, porque ele é muito terno, ele é muito carinhoso. Ele começa assim: somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, as nossas, as vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser? Eis a questão. Qual questão? Me dirão. Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência, cuja forma se discutia por meses a fio, deve-se arbitrar sobre a vida e a morte, numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas, e menos políticas. Assim ela termina o poema dela. Quando eu lembrei desse poema, eu falei assim, caramba, ele tem tudo a ver com essa coisa de não discutir política. Insistem conosco de não discutir política. E aí eu entendo que eles têm tanta política na cabeça deles. Aí eu chamo aquela polonesa e falo assim, polonesa, vem, segura na minha mão e vamos junto para a gente entender o que está acontecendo nesse país. O que está acontecendo nesse país? Nós tivemos um golpe que, na verdade, o que a gente está acontecendo agora é decorrência de tudo isso. Nós estamos chegando no momento que vão dizer para a gente, vamos votar? Mas olha, o candidato que você tem que votar não é esse. Esse eu já excluí. Vocês não podem votar nele, tá bom? Então fiquem tranquilos que eu não quero. Porque já foi condenado por essa justiça. Eu queria falar um pouco da justiça porque eu aprendi, eu fiz 5 anos de direito, aí fiz pós-graduação, eu fiz filosofia do direito, viu? Enquanto pós-graduação, lá na USP. Me ensinaram um monte de coisa em filosofia do direito.
Fiquei tão espantado com as coisas que eu aprendi. A coisa mais interessante do ponto de vista do direito era entender por que eu tenho que ser imparcial. Por que eu tenho que, na verdade, decidir enquanto juiz algo que me vem na minha mão e eu tenho que ser imparcial. E só poderei ser parcial depois que eu der a sentença. Eu sou imparcial. Mas antes disso eu não posso. Eu lembro de um caso, eu vou trazer para vocês assim. Eu trabalhei durante muitos anos num grande escritório de advocacia. Nesse escritório de advocacia trabalhava um outro advogado, que era o meu chefe, e ele era filho de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O pai desse desembargador, o avô dele, também foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O avô também, o bisavô dele também foi. E o tataravô, ele me disse o seguinte, que desde a época da regência, na época que o Dom Pedro II tinha só 8 anos, ele não podia. Então, nessa época da regência, a família dele todinha já estava entrando tudo no judiciário. Assim como ele, eu conheci vários assim que também entravam pelo judiciário. Todos por mérito, todos passaram no concurso público, viu? Todos meritoriamente ingressaram por concurso público. Eu, como sou filho de um ensacador, aqui do Porto de Santos, olha, eu atrás mas eu não consigo. Eu nem prestei, aliás, o concurso para juiz. Mas eu via colegas meus que não conseguiam passar nesse concurso público, apesar de uma inteligência absurda. Eu falei, meu Deus, o que acontece? Por que eles não conseguem passar? Alguns me disseram, por exemplo, que quando você fazia a prova, passava na prova escrita, e depois você ia para a prova oral, e nessa prova oral se perguntava para alguns candidatos, você tem a prova oral, né? Então, perguntava-se para alguns quando foi, por exemplo, quando foi a batalha de Waterloo, quando se deu. Perguntava-se. Se o candidato soubesse, mas não fosse filho de juiz, eles perguntavam qual o RG e o CPF de cada soldado que estava nessa batalha. Eu estou brincando com vocês, mas é mais ou menos um pouco isso que acontece nesses exames orais. Não sei se tem alguém aqui filho de advogado, ou filho de juiz, talvez, ou filho de promotores de justiça, e que talvez o pai tenha conseguido ingressar com um esforço danado, e ele bate no peito que ele é meritório. Mas o que acontece com o nosso judiciário há muito tempo é isso, lamentavelmente. Então, nosso judiciário tem um problema gravíssimo. E aí ele deu, e não é agora não, hein? Eu vou dizer para vocês o que eu estava conversando com o professor Manuel Barral um pouquinho antes de chegar aqui, que era o direito brasileiro, até 2004, nós tínhamos a supremacia da lei, eu estou aqui falando do direito brasileiro independente daquele juiz, independente daquele promotor, eu estou falando do direito abstrato, aquela coisa linda do direito. Linda, justiça linda. Abstrata, ideal, platônica. Mas o direito brasileiro vivenciou, até 2004, nós estudávamos como se fôssemos alemães estudando direito. Tudo decorria do que a legislação impunha e, em segundo momento, o que a jurisprudência, ou seja, as decisões reiteradas dos tribunais, determinavam naquele determinado processo. Em 2005, alguns aqui talvez estivessem com 2 ou 3 anos de idade em 2005, né? 2 ou
3, acertei? Em 2005 há uma mudança na nossa legislação que se dá por uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 45. Essa mudança qual é? A adoção de súmulas vinculantes para todo o Brasil. Essa adoção de súmulas vinculantes nada mais são do que aquilo que o tribunal decide é lei. Ponto, eu não tenho que discutir mais. E se adota para tudo que é caso. Algumas pessoas, e isso foi adotado em 2005. Se vocês pensarem quem estava governando o Brasil em 2005, vocês vão falar assim, mas como é que pode? Como é que foi? Era o Luiz Inácio mesmo? Era ele que estava em 2005 e ia adotar a súmula vinculante aí? Era. Ele tomou um cavalo de pau do judiciário. Os juízes deram um bypass dele. Por que eles assim fizeram? Porque ele foi fazer um enfrentamento com o judiciário. Ele fez dentro do Ministério da Justiça, e eu lembro porque eu fui procurador-geral da FUNAI. Para vocês terem uma ideia, eu conheço um pouquinho de índio. Em 2005, em 2003, ele inicia um processo de enfrentamento dos problemas do judiciário e denomina isso de reforma do judiciário. Reforma do judiciário. Não sei se alguns aqui estão lembrados disso. Nesse processo de reforma